Olá, amigos e amigas, espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer uma questão que a neurociência vem estudando e que é muito interessante, que é a questão da integração do cérebro, ou seja, o nosso cérebro, o cérebro de uma criança, ele, ele é composto como se nós disséssemos assim, de uma forma não científica, mas para a gente entender, de várias personalidades. Então é como se o nosso cérebro fosse composto de várias personalidades, ou seja, nós temos um lado do cérebro que é mais emotivo, que trabalha as emoções. Nós temos uma parte do cérebro que é aquele que vai trazer a questão lógica, o pensamento lógico, a capacidade de transformar a figura, né, a imagem, ou seja, aquilo não verbal em expressões verbais, portanto, como a gente fala. Existe a parte do cérebro chamado reptiliano, que é aquele das emoções rápidas, das reações rápidas. Existe a parte do cérebro mais ligada à conexão e relacionamentos. Então o cérebro é como se fosse uma casa, um sobrado, né? Vamos assim dizer, uma casa de 2 andares. Quando nós nascemos, a nossa parte de baixo da casa, ou seja, o nosso térreo, ele já está construído. É o nosso cérebro primitivo, aquele cérebro ligado às partes emocionais, ou seja, às emoções. E aí eu já abro um parênteses que a gente pode uma hora discutir a importância da gestação. O como você está, né? Como a mãe vai gestar, vai fazer a administração, vamos assim dizer, dessa gestação, a forma como ela lida emocionalmente com isso, a alimentação, tudo isso vai impactar depois do nascimento na criança, no bebê e na criança e depois na vida adulta. Então, hoje a ciência já explica muito bem que com o nascimento, ou seja, quando a criança nasce, já existe um caminho ali, vamos assim dizer, numa situação de normalidade, de 9 meses, em que essa criança já foi sendo elaborada, o cérebro já foi sendo trabalhado, a parte neurológica foi sendo desenvolvida com base, além da parte genética, nas questões da própria gestação. Então, tirando isso que uma hora a gente pode falar, o fato é que quando a gente nasce, o nosso cérebro mais primitivo, aquele ligado às emoções, ele já está pronto. E ele pouco vai evoluir durante na nossa existência. O que vai ser aprimorado é o andar de cima do cérebro, ou seja, a parte justamente da lógica, do raciocínio, a parte da conexão e dos relacionamentos, da afetividade, dos laços afetivos, em que vão ser trabalhadas questões como as habilidades sociais, as empatias e assim por diante. Esse cérebro integrado, ou seja, qual é a ciência hoje? A ciência hoje é você fazer com que o cérebro de uma criança, e portanto o nosso cérebro, o cérebro de um adulto, lembrando que também a ciência já comprovou que o cérebro é dotado de plasticidade, ou seja, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo com o tempo e com a nossa existência. Então não é algo que vai ficar estagnado. Ah, eu só aprendo até os 20 anos, eu só vou aprender até os 25 anos. Não. Você vai aprender a vida inteira, desde que você esteja disposto a aprender e desde que você esteja disposto à mudança. Isso é muito, muito importante. Porque aprender e mudar tem um esforço muito grande, que é a repetição, a reprogramação do cérebro. Então, quando a gente faz esse trabalho, e nós como pais vamos perceber muito isso, e isso é importante também perceber, que a integração desse cérebro é essas ligações, vamos dizer, entre as várias personalidades do cérebro. O pai, os pais, os cuidadores, né, da criança, são aqueles que vão ser justamente os responsáveis por fazer essa ligação, vai ter essa habilidade de fazer estas ligações para que o cérebro de uma criança seja, no decorrer da sua existência, ou seja, na sua infância, depois na sua adolescência, depois na sua vida adulta, o mais integrado possível. E o que isso resulta na prática? Resulta em ser humanos com maior capacidade de decisão e de decisão racional, portanto, melhores decisões, decisões mais afinadas, pessoas que conhecem mais o seu corpo, os seus sentimentos, o autoconhecimento, portanto, as suas emoções. São pessoas mais estáveis emocionalmente, menos propensas a distúrbios neuropsicológicos, né, neurológicos, psicológicos, psicopatológicos e assim por diante. Então, o cérebro humano hoje, com o avanço da ciência, a ciência tem demonstrado que o cérebro humano ele é capaz de coisas inimagináveis.
há 50, 60 anos atrás, ou seja, inclusive da nossa plasticidade, ou seja, a capacidade que nós temos de aprender durante toda a nossa existência. Só para finalizar, uma coisa interessante, o cérebro de uma criança, por exemplo, de 2 anos, tem o dobro de neurônios do cérebro adulto. Então vejam a responsabilidade que nós temos na administração, ou seja, na administração, na construção desta casa, na construção deste sobrado, tanto na forma já desde a gestação e depois no decorrer da existência e na primeira infância, que é o mais importante, inclusive a lei já assegura a proteção à primeira infância, sobre a construção deste sobrado, ou seja, a integração do cérebro. É isso que eu queria trazer aí rapidamente para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.